Chegamos ao momento do nosso estudo da Epístola aos Hebreus. Estamos no 6º capítulo e hoje começaremos a tratar da seção que encerra esse capítulo. Façamos a leitura dessa passagem, meu ouvinte. Acompanhe Hebreus 6, do 13º ao 20º verso, em que a palavra de Deus diz assim: Pois, quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: Certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Meu ouvinte, no último estudo, 4 pontos foram destacados a propósito dos versos 11 e 12, que antecedem esses versos que eu acabei de ler e encerram a sessão anterior do 6º capítulo de Hebreus. Primeiramente, nós vimos que a perseverança é algo a ser cultivado e fortalecido constantemente na vida do verdadeiro cristão. Em segundo lugar, vimos que a vida cristã não é completa, a menos que direcionemos nosso zelo e dedicação tanto para o trabalho de amor quanto para o crescimento espiritual, o desenvolvimento na fé. Em terceiro lugar, vimos que somente aqueles que perseveram na fé podem ter completa certeza da esperança. Deus promete a vida eterna a todos os que creem em seu Filho. Não pode haver esperança sem fé em Cristo Jesus, pois a esperança está enraizada somente nele. E por último, vimos que os cristãos devem imitar aqueles que pela fé e pela paciência são herdeiros das promessas de Deus. Esses, cujos exemplos devem ser imitados, são principalmente os heróis da fé, citados por toda a Escritura Sagrada. O teólogo João Calvino escreveu que muitas coisas foram inclusas no que Deus havia prometido aos pais no Antigo Testamento, mas está em foco principalmente o Messias e a herança celestial. Assim, meu ouvinte, nós devemos estar muito atentos a todos esses pontos para não sermos indolentes quanto à nossa vida espiritual. A exortação feita pelo escritor sacro àqueles cristãos do primeiro século aplica-se também a nós, pois o tempo em que vivemos é caracterizado por grande comodismo espiritual. Longe de nós, meu ouvinte, a estagnação. Longe de nós a preguiça. Apliquemos nossa capacidade intelectual e a nossa força de vontade não apenas visando o progresso material, mas especialmente visando o progresso na fé, com vistas à maturidade cristã, ao maior conhecimento de Cristo Jesus, nosso Senhor. Fazendo isso, tomando essa decisão acertada e sábia, certamente seremos abençoados também nas outras áreas da nossa vida, porque a promessa de Jesus é bem clara em Mateus 6º capítulo, verso 33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. No texto de Hebreus, depois de se referir aos exemplos que devem ser imitados por aqueles que levam sua fé a sério, o autor sacro recorre a um nome em especial, o patriarca Abraão. Os versos 13 a 15 dizem: Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo:
certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Observe que no pé da página da nossa Bíblia, essa passagem está relacionada a outra do Antigo Testamento. Gênesis 22, versos 16 e 17. Esse é um dos capítulos mais dramáticos da narrativa bíblica. Ele nos fala do dia em que Deus pôs à prova Abraão, o patriarca de dois importantes povos, os árabes e os judeus. Os árabes, seguindo o exemplo de Maomé, afirmam que são descendentes de Ismael, o filho que Abraão teve com Agar, serva de sua esposa Sara. E os judeus, sabemos pela Bíblia, que descendem de Isaque, o filho que ele teve com Sara, quando ela tinha 90 anos e ele 100 anos de idade. Isaque é chamado o filho da promessa, pois Deus havia prometido a Abraão um descendente. E não apenas esse descendente lhe foi prometido, mas uma grande descendência, numerosa como as estrelas do céu. Contudo, o capítulo 22 de Gênesis conta-nos que, quando Isaque, o filho da promessa, já era um rapaz, Deus pôs Abraão à prova. Para testar sua obediência, ordenou-lhe que fosse a uma terra distante e lá oferecesse seu filho em holocausto sobre um monte que Deus iria lhe mostrar. Abraão obedeceu. Chegou ao local depois de 3 dias de viagem, levando consigo 2 servos, o filho e um animal de carga com a lenha para o holocausto. Ao avistar o monte, subiu apenas com Isaque. Do verso 9 em diante do capítulo 22 de Gênesis, lemos: Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão! Abraão! Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Eu li, meu ouvinte, até o verso 13. Porém, esse não foi o final da história, e sim um intervalo, porque, como disse o missionário Paul Washer, cerca de 2000 anos depois, Deus tomou o cutelo da mão de Abraão, colocou a mão sobre o rosto de seu filho unigênito e o imolou com toda a força da sua ira. Voltando ao texto de Gênesis, vemos que a manifestação celestial teve prosseguimento. Do verso 15 ao 18, lemos que, então, do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. É a esse momento grandioso na história do povo de Deus que o escritor de Hebreus se refere na passagem que estamos vendo hoje. A grande mensagem, meu ouvinte, que essa sessão de Hebreus nos transmite é que as promessas de Deus estão todas fundamentadas nos seus desígnios eternos e, portanto, são plenamente confiáveis. O escritor sacro pretende tornar mais vívida, mais clara
a necessidade urgente de que seus leitores sejam diligentes, sejam perseverantes na certeza da esperança. E quem poderia ilustrar isso melhor do que Abraão? Como diz o professor Simon Kistemaker, em seu comentário de Hebreus, publicado pela editora Cultura Cristã, se existe alguém na época do Antigo Testamento que exemplifica o conceito de esperança, esse alguém é Abraão. Em Romanos, 4º capítulo, verso 18, consta que Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações. Assim, agora, exortando seus leitores a terem certeza plena da esperança, o autor sacro ilustra sua exortação, chamando a atenção para Abraão. Aquele patriarca, conhecido como o pai dos crentes, demonstra que a fé e a esperança estão interrelacionadas. A fé dá à luz a esperança, e a esperança, por sua vez, fortalece a fé. Vejamos então como o autor de Hebreus demonstra, através dessa ilustração, que as promessas de Deus são plenamente confiáveis. Primeiramente, ele mostra nos versos 13 a 15 que Abraão pôs sua esperança totalmente em Deus. Abraão tinha 75 anos de idade quando recebeu a promessa. Deus faria dele uma grande nação na terra que lhe mostraria. Isso está no capítulo 12 do livro de Gênesis, do verso 1 ao verso 9. Deus apareceu a ele em Siquém e prometeu dar a terra à descendência de Abraão. E Deus repetiu essa promessa depois que Abraão e seu sobrinho Ló se separaram, como você pode conferir no capítulo 13 de Gênesis. Alguns anos mais tarde, Abraão quis fazer de Eliezer de Damasco seu herdeiro, porque Deus ainda não havia dado a Abraão um filho. Então, Deus disse-lhe que sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas no céu. Isso está em Gênesis, capítulo 15. Quando Abraão tinha 86 anos de idade, foi que Ismael nasceu. Isso está no capítulo 16. Mas Deus lhe disse que Isaque, e não Ismael, é que seria o cumprimento da aliança da promessa. Isaque nasceu quando Abraão tinha 100 anos de idade, como vemos em Gênesis, capítulo 21, verso 5. Como o professor Simon diz, Abraão confiou que Deus manteria sua promessa de fazer dele uma grande nação. Ele esperou 25 anos para que Deus cumprisse essa promessa. 60 anos depois do nascimento de Isaque, nasceram Jacó e Esaú, como o capítulo 25 de Gênesis mostra. Quando essas crianças, Jacó e Esaú, tinham 15 anos de idade, Abraão morreu, com 175 anos. Quando Abraão morreu, ele tinha um filho da aliança, Isaque, e um neto da aliança, que é Jacó. Como vimos no texto que eu li há pouco, Deus testou a fé de Abraão em uma montanha na região de Moriá, ao pedir que ele sacrificasse seu filho Isaque quando ele era um adolescente. Deus recompensou essa fé ao reiterar com juramento a promessa que Abraão já tinha recebido. Certamente te abençoarei e farei de teus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. Deus deu a Abraão esta promessa jurada, não porque ele era amigo de Deus, mas porque Abraão foi escolhido como um padrão e exemplo para todos os crentes. Embora o autor da Epístola aos Hebreus afirme na conclusão do capítulo 11 que Abraão foi elogiado por sua fé, mesmo assim ele não recebeu o que foi prometido. Isto é, Abraão e todos os outros heróis da fé viveram pela fé e em esperança da vinda de Cristo. Mas eles não tiveram o privilégio de ver o cumprimento dessa promessa.
Os destinatários da epístola, no entanto, não viviam mais com a promessa. Para eles, Cristo cumpriu a promessa. Para eles e para nós. Não é mesmo, meu ouvinte? Deus falou a Abraão em termos humanos quando se dirigiu ao pai dos crentes, como está lá no capítulo 22, versos 16 e 17, quando Deus disse: eu juro por mim mesmo, certamente te abençoarei. Deus não teria de jurar para garantir a integridade da sua palavra, porque a sua palavra é verdade e Deus manterá a sua promessa. Mas Deus adaptou-se aos modos do homem, digamos assim, e jurou por si mesmo. Nós vemos Deus jurando em Êxodo 32, verso 13, no Salmo 95, verso 11 e em Isaías, capítulo 54, verso 9. O escritor de Hebreus observa que o homem sempre jura por alguém maior do que ele. No entanto, Deus não tem ninguém que o exceda, portanto, ele jura por si mesmo. O autor constantemente faz comparações na sua carta. Mas nesse exemplo, contudo, ele admite que não há ninguém maior por quem Deus jure. Não há ninguém com quem comparar Deus. Deus, em um sentido, identificou-se com sua palavra quando jurou e deu a Abraão a promessa. A promessa solene veio diretamente em resposta à fé de Abraão, mas seu cumprimento levaria séculos. Quando o cumprimento de uma promessa levará algum tempo, é preciso uma certeza extra para evitar dúvidas. Abraão pôde ver o cumprimento da promessa somente em Isaque e em Jacó. Mas isso era só o começo de tudo o que Deus queria dizer por meio da promessa. Portanto, Deus fez um juramento. O juramento assegurou a Abraão que Deus manteria sua palavra, apesar dos anos de espera que se seguiriam para os beneficiários da promessa. Abraão, de fato, teria muitos descendentes. Ele esperou durante 25 anos para ver a promessa do nascimento de Isaque cumprida. Porém, ele nunca viu os descendentes que lhe foram prometidos por juramento, quando Deus disse: certamente te abençoarei e te darei muitos descendentes. O pai da fé viu somente um cumprimento parcial daquela promessa. De fato, confirmando isso, mais para a frente, em Hebreus capítulo 11, verso 39, vemos que Abraão figura entre os heróis do Antigo Testamento que obtiveram bom testemunho por sua fé e não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Porém, no Evangelho conforme João, 8º capítulo, verso 56, na controvérsia que Jesus teve com os judeus, Jesus disse: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu-o e regozijou-se. Como podemos entender essa afirmação? O professor Simon considera que, embora a intenção total das palavras de Jesus nessa ocasião sejam incertas, podemos entender que Abraão esperou pacientemente pela promessa específica de Deus a ele, que seria o nascimento de Isaque, viu a geração seguinte, quando Jacó e Esaú nasceram, e reivindicou a promessa da vinda do Messias para si mesmo. Abraão não era somente um homem de fé, mas também um homem de esperança. E um outro estudioso da Bíblia, chamado Ernest Hoffman, afirma a esse respeito que o escritor de Hebreus atribui aos patriarcas um entendimento da promessa que olha bem além de todas as prefigurações históricas e cumprimentos parciais. Olha para uma consumação eterna. Em segundo lugar, demonstrando com o exemplo de Abraão que as promessas de Deus são plenamente confiáveis, o autor desta carta mostra quem são os herdeiros da promessa feita àquele patriarca.
É disso que tratam os versos 16 a 20. Simon Kistemaker lembra que o povo judeu costumava fazer juramentos com muita facilidade. Eles podiam jurar pelo céu, como vemos em Mateus 5,34, Mateus 23, 22 e Tiago 5,12. Podiam jurar pela terra, vemos isso em Mateus 5,35 e Tiago 5,12. Podiam jurar pelo templo, como está em Mateus 23, 16. Jurar por Jerusalém, do que Jesus fala também em Mateus 5,35. Ou jurar no nome do Senhor, como vemos em Gênesis 14, 22, Deuteronômio 6,13, 10, 20, Juízes 21, 7, Ruth 1, 17 e Jeremias 12, 16. A maioria dos juramentos era feita em nome de Deus ou algo associado a Deus, no caso os céus, o templo ou Jerusalém. Isso não significa que os judeus identificavam Deus com os objetos usados como substitutos, mas significa que os judeus dos dias de Jesus não levavam a sério seus juramentos. Por isso, em Mateus 5, 33 a 37, Jesus proibiu o juramento por causa dessa prática pecaminosa. Ele ensinou aí que a palavra do homem deveria ser inquestionavelmente verdadeira, de modo que o juramento não seria mais necessário. No entanto, em um tribunal, o juiz administra um juramento a fim de confirmar a verdade. De fato, os homens juram por alguém maior do que eles, quando eles invocam o nome de Deus. Eles apelam a Deus porque Ele é a verdade final. E assim, se eles quebrarem o juramento, estarão sujeitos a uma vingança divina. Em um tribunal, a verdade deve ser dita pelo réu, pelo acusador e por seus advogados. O juramento, então, fixa a verdade em qualquer disputa. Ora, se o homem, ao apelar para Deus, estabelece a verdade em um assunto particular, muito mais significativo por comparação é o juramento que o próprio Deus faz para confirmar a certeza do cumprimento de suas promessas àqueles que as recebem. A mensagem que o autor de Hebreus transmite é que o homem pode confiar na verdade final de Deus. Na verdade, o juramento que Deus faz é supérfluo, pois o próprio Deus é a verdade. O homem, por causa do pecado, confirma a verdade de suas palavras ao invocar o nome de Deus, mas Deus não precisa estabelecer a verdade. A oração de Jesus ao Pai testifica isso. Em João 17, 17, ele disse: "Tua palavra é a verdade." Por que então Deus faz um juramento? Ele quer mostrar eficazmente aos herdeiros da promessa que eles podem confiar totalmente em sua palavra. Acomodando-se aos costumes humanos, por assim dizer, Deus jura. Ele sabe da fraqueza da fé do homem. Portanto, para dar ao homem uma certeza adicional da completa confiabilidade da palavra de Deus, Deus faz uma afirmação extra. Ao ler Gênesis capítulo 22, versos 16 e 17, temos a impressão de que Deus fez a promessa a Abraão, pois é ele quem obtém a bênção. Eu certamente te abençoarei, diz Deus a Abraão. Porém, o escritor da epístola aos Hebreus torna a bênção divina aplicável a todos os crentes, ao chamá-los, no verso 17, de herdeiros da promessa. Isso significa que a promessa de Deus a Abraão transcende os séculos, ultrapassa os séculos, e é em Cristo tão relevante hoje quanto foi no tempo de Abraão. O juramento de Deus a Abraão teve como objetivo fortalecer a nossa fé. Quando o autor escreve: Deus quis mostrar a natureza imutável de seu propósito mais clara, ele nos lembra que o propósito de Deus é tornar-nos herdeiros.
Além do mais, de acordo com a vontade de Deus, esse propósito foi estabelecido na eternidade. Nós vemos isso na carta aos Efésios, 1º capítulo, versos 4 e 5 e verso 11. O propósito de Deus, ao salvar os crentes em Jesus Cristo, é firme, imutável e inviolável. Nenhum crente deve duvidar da vontade de Deus de salvá-lo, pois Deus lhe dá uma segurança perfeita de que a natureza do propósito dele é imutável. O crente que tem segurança eterna por causa dessa imutável vontade de Deus pode cantar o hino da autora Fanny Crosby. Bendita segurança, Jesus é meu. Oh, que antegozo da glória divina! Herdeiro da salvação, comprado por Deus, nascido de seu espírito, lavado em seu sangue. Hebreus 6,17 ensina que Deus não somente fez a promessa aos crentes, mas também que é Ele quem garante a promessa. Deus faz a promessa de salvação e, ao mesmo tempo, torna-se o intermediário que assegura que a promessa será cumprida. A palavra intermediário implica em duas outras partes: aquele que faz a promessa e aquele que recebe a promessa. Entre essas duas partes, Deus se coloca como fiador. O autor de Hebreus continua a mostrar que as evidências disponíveis se acumulam. Deus deu sua imutável promessa e a confirmou com um juramento imutável. Além de observar estas duas coisas imutáveis, o escritor declara no verso 18 que Deus não pode mentir. Essas afirmações formam uma redundância, porque Deus, por natureza, é a personificação da verdade. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para mudar de opinião. Nós vemos isso em Números 23:19, também em 1 Samuel 15:29, vemos isso no Salmo 33, verso 11, em Isaías 46, versos 10 e 11, Malaquias, 3º capítulo, verso 6, Tiago, 1º capítulo, verso 17. Se Deus, digamos assim, amolda-se ao costume do homem de fazer um juramento para estabelecer a verdade, a implicação, a conclusão é que quando um cristão recusa-se a aceitar essa promessa de salvação confirmada por juramento e volta-se para o pecado ou outra crença que não tem a ver com a fé cristã, ele se arrisca a ser blasfemo. Essa pessoa afirma que a palavra de Deus não é confiável e que Deus é um perjuro, um mentiroso. Porém, a ênfase do verso 18 está no aspecto positivo, porque o autor diz: nós que já corremos para o refúgio, tenhamos forte alento. Outra tradução da Bíblia diz: nós que fugimos para assegurar a esperança a nós oferecida, sejamos grandemente encorajados. O autor de Hebreus dirige sua mensagem sobre a imutabilidade do propósito de Deus a nós que cremos na palavra de Deus. E ele escreve para encorajar-nos em nossa fuga do pecado. As palavras "nós que fugimos" são usadas de uma forma vaga, porque o escritor não fornece nomes específicos de lugares e circunstâncias. No entanto, o contexto geral indica que nós que cremos escapamos do poder da incredulidade proposital e assim nos voltamos para Deus, para assegurar a esperança a nós oferecida. Nós somos o povo que fugiu para Jesus em busca de refúgio. Como verdadeiros herdeiros da promessa, seguramos a esperança proposta por Deus. Corremos como fugitivos e unimos-nos àquele que oferece nova vida. O autor usa uma figura de linguagem pela qual uma única palavra transmite um conceito completo. Isto é,
devemos entender que a palavra esperança no verso 18 se refere a Deus, aquele que dá esta esperança. O próprio Deus deu esperança por meio das promessas de sua palavra. E nós, a quem o autor de Hebreus exorta a tornar nossa esperança segura, nós somos convidados a nos apropriar da esperança que Deus coloca claramente diante de nós. Segurar a esperança não é algo que fazemos apaticamente. Ao contrário, devemos alcançar a esperança oferecida a nós com o forte encorajamento que nós recebemos da palavra de Deus. Em suma, Deus estende a nós a esperança e, ao mesmo tempo, com diligência nos incita, nos anima a aceitá-la e a tomar posse dela. No próximo estudo, concluiremos esta sessão de Hebreus. Veremos que o escritor sacro, a fim de confirmar o quanto nossa esperança nas promessas de Deus está segura, usa uma ilustração que nunca foi usada no Antigo Testamento. Em seguida, ele retoma o tema do sumo sacerdócio de Cristo, que havia interrompido no meio do 5º capítulo. Tema esse que será aprofundado nos capítulos seguintes, para grande proveito nosso. Ao final deste estudo, meu ouvinte, só podemos glorificar ao Senhor, que nos escolheu antes da fundação do mundo inteiramente por sua graça. E na história, usou seu servo Abraão para, através da sua descendência, nos dar a sua palavra, as suas promessas e o Salvador bendito. Louvado seja o Senhor, porque suas promessas são imutáveis como ele é imutável. Podemos firmemente confiar nele, crendo que o que ainda não se cumpriu, certamente se cumprirá. A ele seja toda a glória, a honra e o louvor, hoje e eternamente. Amém.